dia, boa noite, ou boa madrugada, se assim como eu, você está acordado às 3 da manhã. Porque eu tava totalmente perdida na minha pesquisa de si. Isso me deixou muito nervosa hoje, tirando os 2 litros de café que eu tomei depois das 6 da tarde também me atrapalharam, tá? Café me atrapalha de dormir. Eu resolvi quase tudo que eu tinha pra resolver entre as 23 e as 3 da manhã. Eu comprei uma passagem de última hora pra ir pra lá conversar com o pessoal pessoalmente, porque eu tô em São Paulo, na casa dos meus pais. E aí eu vou pra Uberlândia amanhã, que assim, meu plano não era voltar pra lá até eu saber o que eu tenho pra fazer. Sair desse limbo de me formei, mas ainda não peguei meu diploma, mas ainda não passei no mestrado. Eu não aguento mais, eu preciso passar no mestrado, eu preciso estar matriculada normalmente em alguma coisa, porque não estar fazendo nada e ao mesmo tempo ter coisa pra fazer está me deixando louco. Bom dia, amigas. Eu acabei de chegar de viagem. Literalmente acabei. A única coisa que eu fiz depois que eu cheguei foi ir até a UFO pra comprar poutine e pão de queijo, porque eu fiquei quase um mês longe, então a única coisa que eu tenho guardada de alimento é um suco Tang e minha garrafa de água. Como vocês podem ver pelo meu cenário maravilhoso, meu quarto está caos. Aquele negócio que eu tava super, hiper, mega preocupada madrugada de antes de ontem pra ontem, meio que eu não tenho que resolver. Tá tudo bem, eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir. Vou separar os documentos pra me inscrever no mestrado. Alguns vídeos atrás, bastante gente comentou, tipo, não, porque você não vai fazer mestrado? Você tem que fazer mestrado. Sim, gente, eu não disse que eu não vou fazer mestrado. Eu disse que eu não vou fazer mestrado em relatividade geral. O meu semestre acabou bem atrasado. Era pra eu acabar o segundo semestre de 2025. Só que o segundo semestre de 2025, ele só acabou em março de 2026, porque teve pandemia e depois que o calendário ajustou, tava quase ajustando. Teve greve, enfim, teve um monte de coisa. A minha inscrição vai estar sendo só agora, porque eu só consigo entrar no segundo semestre. No primeiro semestre não dava mais tempo de entrar em nada. Então, será agora. E eu tenho algumas caixas aqui atrás. Infelizmente não são recebidinhos porque eu fui burra. Eu não fui pedir parceria com a Shopee antes de comprar essas coisinhas. Mas eu amo decorado no meu quarto. Não querendo promover nenhum site que não me patrocina nem tem nenhuma parceria comigo. Mas eu procurei, tipo, umas coisas que custassem no máximo R$ 150 pra eu dar uma mudada em algumas coisas. Ficar um cenário bonitinho e, obviamente, coisas que eu vou poder levar quando eu me mudar. Porque quando eu entrar no mestrado, eu vou mudar de casa, eu não vou ficar aqui porque essa casa eu divido com uma amiga e quando eu entrar no mestrado eu pretendo morar em um lugar maior, morar em um lugar um pouco mais afastado, porque é um pouco ruim morar perto da universidade, porque os calouros eles são, você tem que passar por isso pra você saber como que é. Só um exemplo de uma situação que aconteceu. Esses dias parou aqui na rua um caminhão de gado, um caminhão de gado. Tinham bois fazendo mu lá dentro, que não é comum. A gente nunca viu. Tipo, eu nunca vi fora de estrada interestadual, sabe? E aí a minha amiga que mora comigo, eu não tava aqui no dia, minha amiga que mora comigo mandou um vídeo falando que levou uns 20 minutos pra perceber que era um caminhão de boi. Porque ela achou que fosse a galera indo pra festa imitando boi na rua, entendeu? Só que de madrugada, aí é um pouco pior, porque de madrugada a gente quer nanar. Então, assim, morar perto da faculdade é bom pra quem é calouro. Eu já sou velha, sabe? Eu sou idosa, eu já tô entrando no mestrado. Eu tô na hora de me aposentar já, eu não posso mais morar perto de festa, porque não dá pra mim. Enfim, eu vou terminar de tomar meu café da manhã. E aí eu vou arrumar meu quarto. Vocês vão arrumar meu quarto junto comigo, que eu não tenho nada pra fazer. Eu quero escutar música, não quero escutar audiobook, eu quero falar. Eu vou ficar assistindo Kabuki enquanto eu arrumo meu quarto, porque eu estou viciada em livros de romantasia e ela é a deusa da romantasia. Eu arrumei toda a minha escrivaninha, passei pano e agora eu tenho que montar uma mesinha de cabeceira que eu comprei pra eu poder arrumar a bagunça dessa cama. Gente, esse aqui é o Fonso. E esse aqui é o Salem. O Salem, ele é medroso. E como eu fiquei um tempo fora, ele tá com um pouco de medo de mim. Ele não quer carinho. Desculpa, Salem. Olha aqui, que belos olhos. E aí eu provavelmente vou começar a montar a mesinha e os dois vão sair correndo. Porque os dois são medrosos, mas esse aqui é muito mais. Eu montei e eu descobri que ela é muito extremamente nanica. E vai ficar assim. Agora sim, tá tudo completamente arrumado. Olha eu. E aí eu comprei também essa florzinha e esse abajur. E capa pro meu travesseiro e pras almofadas. Porque
As que eu tinha, tipo, desde adolescente. Elas estavam começando a desbotar e eram umas cores nada a ver. Isso aqui é muito bonitinho. Eu estou apaixonada por esse abajur, ele é uma gracinha. Esse aqui também, eu fiz uma avaliação negativa porque eu não tinha achado o LED junto e ele tava dentro do pacote que eu ia jogar no lixo. Mudamos os planos, não vai mais ser um almoço, a gente vai tomar um sorvete depois do almoço. E as minhas maquiagens estão todas. Eu desenvolvi o hábito, morando aqui em Uberlândia, de passar protetor solar pra sair de casa até as 3 da manhã. O sol daqui tem uma incidência muito alta de raio UV. Quando você abre o aplicativo do clima, sempre dá pra você ver o índice de UV. E aqui tá sempre no extremo. E normalmente no extremo a recomendação é você nem sair de casa. Mas eu preciso sair, então eu passo bastante protetor. Uso roupa de manga longa e uma sombrinha, porque eu tenho muito medo de sol. Então eu sou meio maluca de proteção solar. Esse protetor solar da Boticário, ele não mistura com o corretivo da Mari Maria. Tipo, toda vez que eu passo ele, passo o corretivo antes dele secar, vira uma massinha na minha cara e sai, tipo, eu passo a mão e ele sai. Eles misturam e viram uma massa que sai. Então eu tenho que esperar secar, eu esqueci disso. Que droga. Bom, eu vou fazendo outra coisa enquanto isso. Inclusive, eu não lembro se eu contei pra vocês, mas eu fiz um lash lifting no mês passado. E uma das recomendações, que é quase uma obrigação, é você pentear os cílios até o lash lifting sair. E eu não fiz isso, porque eu perdi a minha escovinha que eu levei na viagem. E o meu cílios embolou todinho. Ai, que fome, eu estou morrendo de fome. E continua meio esquisito, meu protetor já secou um pouquinho. Só que ele não espalha, sabe? Ele vai, tipo, empelotando. Agora tá um pouquinho menos, mas ainda não tá, tipo, do jeito que ele fica quando eu tô só com hidratante. E isso tá me deixando muito irritada, porque normalmente eu passo o protetor exatamente antes de passar o corretivo. E ter que esperar... Não sei, não gosto. Não gosto de esperar, não queria ter que esperar. Mais um erro dessa maquiagem foi ter passado rímel antes dessas coisas. Estou pronta. Notas. Gente, meu cabelo ficou tão bonito justo hoje que eu não fiz nada pra ele ficar bonito. Vamos almoçar. Eu tô arrumando uns documentos pro mestrado. O último que falta é a minha proposta. E vocês só saberão o que é quando eu começar. Eu não vou falar antes porque eu não quero criar expectativas em 5.000 pessoas. Só uma pessoa já tá bom. Só a gente pra criar expectativas. Se não der certo, vocês nunca vão saber o que não deu certo. Top 5 coisas mais difíceis de uma graduação em física. Eletromagnetismo, mecânica quântica, pedir um documento para coordenação. Isso é quase impossível. Esse terceiro, eu duvido se eu conseguir. Tem uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu tinha muita vergonha de fazer, que é ficar cobrando as pessoas de coisas que elas te prometeram. Na faculdade, você precisa cobrar, porque muitas vezes os professores, eles se esquecem de como é ser aluno. Eu não tô falando do meu orientador de mestrado, eu tô falando dos professores da física e da matemática da minha faculdade. Porque você tem que cobrar muitas vezes pra eles lembrarem que eles estão te devendo uma coisa que é essencial pra sua carreira, entendeu? Eu tô cobrando o meu professor no e-mail, por mensagem, em todos os meios que eu consigo. Se não cobrar até eles ficarem de saco cheio, você não tem documento nenhum. Tipo assim, se não cobrar até eles ficarem de saco cheio, você não pega nem seu diploma quando você se forma. Eu fiquei exatos 10 minutos na minha casa e eu vou voltar pra UFO pra pedir um documento pra coordenação. Eita, meu lacinho. Pessoalmente, porque por e-mail eles não me respondem na hora e aí eu fico ansiosa, eu sou ansiosa, eu não gosto de esperar respostas de e-mail. Esse e-mail não vai me encontrar bem, esse e-mail vai me encontrar em completo estado de desespero. Provavelmente a coordenadora tá na hora do almoço, a coordenadora não, a secretária. Mas não vai ser a primeira vez que eu vou interromper o almoço dela pra falar uma coisa que eu já falei no e-mail e não me responderam. Eu queria ter mais coisa pra falar só pra eu poder dar close nessa blusa, porque eu acho ela belíssima. Mas eu não tenho, então fiquem só com o meu look. Essa cena aqui é um lembrete pra vocês higienizarem a garrafinha de água de vocês. Deixa de molho na água fervendo, ou sei lá, água sanitária, enquanto lava. Porque
Que nojo, né? Ficar com uma garrafinha sem lavar. Eu estou em dúvida entre uma coisa meio conto de fada, então eu gosto muito desse aqui de Acotar e desse aqui de Long Live, que é a minha música preferida da Taylor, e um livro de fantasia que eu gosto muito, depois Senhor dos Anéis, que eu já tenho um pôster dele. Ou uma coisa meio dark, assim, eu queria muito colocar um pôster de alguma banda, Type O Negative, Suzy and the Banshees, ou The Cure. Eu adoro essa imagem do The Cure, só que não tem no tamanho que eu quero. Eu posso fazer o tamanho que eu quero, mas eu estou com preguiça. Mas acho que eu vou fazer, porque é muito bonitinha essa capa aqui. Enfim, não sei, estou na dúvida de uma coisa mais coloridinha, conto de fadas, ou mais preto. Vamos no mercado comigo, porque eu preciso de comida em casa. Eu comi uma salada de fruta, uma barrinha de proteína e um Monster. Eu deveria ter ido comer num restaurante, porque essas 3 coisas saíram preço de um prato feio. Tá tudo bem, agora eu passo o resto do mês sem comprar nenhum chocolatinho. Tô pensando se eu vou a pé ou de Uber, porque eu tô com muita vontade de andar, mas eu tô morrendo de preguiça. Gente, a Fer imprimiu adesivos. Olha que bonitinho. Essa arte é muito linda. Eu tenho isso aqui salvo no meu Pinterest. Ó, o Salem com flomo, como sempre. E eu dessa casa. Agora que ele pega com as 2 patinhas desse arranhador. É, eu falei que ele pega com as 2 patinhas. Não sei se eu já deixei essa informação pública em algum momento, mas eu detesto carne. Então eu como normalmente ovo, tofu, TTS. E os únicos tipos de carne que eu costumo comer são filé de frango e peixe. E lá no Carrefour só tinha TTS, o Carrefour não é nada vegan friendly. Café, eu estou diminuindo a quantidade de café que eu tomo, então eu comprei um café mais caro. Chia, eu gosto muito de chia, como chia é saudável, faz bem. Nossa, tem muita coisa, não vai dar pra mostrar tudo. Como sempre, quando a gente vai no Carrefour, a gente tem que comprar alguma coisa que a gente não precisa, e no meu caso foi uma cumbuquinha rosa de cerâmica, porque ela é fofa. Então é isso. Vamos para a academia. Queria fazer um treino de perna hoje, porque faz tempo que eu não treino quadríceps direito. Não sei se eu vou dar conta. Sim, tô cansada. Preciso repetir que eu tô cansada? Não, né? E eu vou fazer uma horinha de escada, porque eu ainda estou treinando pra fazer trilhas com meu namorado. Fizemos uma só e eu tava meio mal no dia, então não deu pra ir muito longe. A gente quer fazer umas trilhas mais longas, então vou continuar treinando escalada por uma hora. Escalada é foda, né? Subir escada por uma hora. Vou com essa camisa mesmo que eu usei durante o dia. E antes de ir pra academia, eu lavo um pouco o rosto com cleansing oil também. Pra tirar o excesso de protetor, porque eu tenho um pouco de agonia de suar em cima do rosto que tá com protetor e maquiagem. Não sei se eu faço trança, se eu vou com o cabelo solto. Meu cabelo solto tá tão bonito, ele ficou com um ondulado bonitinho. Eu vou com ele solto, se me der calor eu faço um rabo de cabelo. Hello! Como vocês podem ver, a definição que eu tentei fazer ontem no meu cabelo não deu certo. Parecendo a Hermione em A Pedra Filosofal, que é o que acontece quando um cabelo 2A não define. Eu acordei um pouco tarde, porque eu fui dormir um pouco tarde. É esse meu dia toda vez que eu volto de viagem. Hoje eu tirei o dia só pra eu separar e fazer minha inscrição no mestrado. Eu não fiz ontem, porque como eu tava com sono, eu fiquei com medo de escrever alguma coisa errada e enviar alguma coisa errada. Então hoje eu vou só tirar... Como que chama? Escanear alguns documentos que eu só tenho impressos e aí eu vou fazer minha inscrição no laboratório, que o meu orientador está sempre no laboratório, e aí se eu tiver alguma dúvida eu posso encher o saco dele diretamente na sala dele pra ele me ajudar, que é melhor do que por mensagem, né? Então vai ser isso. Agora eu vou separar um documento, colocar todos no meu computador e eu editar de novo pra ver se tá tudo certo. E eu vou lá. Eu não sei se eu deveria estar tão ansiosa pra fazer uma inscrição no mestrado. Tipo, eu já fiz a minha inscrição na graduação, que é basicamente a mesma coisa. É sobre livros. Estou lendo Crime e Castigo,
ficou com a capa meio suja porque eu coloquei na minha mochila pra trazer pra cá. Eu gosto muito do Dostoiévski. Eu li alguns livros dele, Os Pequenos, que é o maior que eu estou lendo do Dostoiévski até agora. E eu acho que é o maior que eu tô lendo de qualquer autor russo até agora. Então vamos ver se eu gosto. Sim, eu tô gostando, é bem legal. É uma leitura diferente das literaturas modernas. Tipo, a forma que você lê, a forma como a história é contada é bem diferente. É um pouco mais interessante, só que é um pouco mais difícil de ler, sabe? Não é um livro pra você pegar e ler, sei lá, na fila do banco enquanto tem 500 milhões de pessoas falando em volta de você e com você, porque eu acho que é um pouco difícil de prestar atenção. Eu reli a Kotar 1 a semana passada e eu queria muito ler o 2 e o 3 de novo. O 3 eu não li ainda, eu li o 1 e o 2. E aí eu fui reler o 3 e eu percebi que eu não tava entendendo nada. Aí eu tô relendo a série, eu reli o 1 e faltava o 2. Que o 2 não estava em São Paulo, ele estava bem aqui. Esse aqui é o Acotar 2. E eu, por algum motivo, eu não consegui de jeito nenhum passar ele pro meu Kindle. E aí eu vou ler ele depois, ou ao mesmo tempo que eu leio esse daqui. Porque eu quero ler o 3 e eu quero ler o 4. Porque em outubro vai lançar mais 2 livros de Acotar. E eu quero estar atualizada na série, porque eu gosto muito dessa série. Eu absolutamente vou ler os próximos livros que vão lançar esse ano. Apesar de que a capa deles vai ser diferente da capa da minha coleção, porque a minha coleção é de 2020. Mas é isso, né? A vida é essa. Você compra um box lindo, maravilhoso. E aí as editoras vão lá e lançam um novo box e uma nova edição com uma capa diferente e param de lançar as edições com a sua capa e você fica com uma coleção desfeita e você só vai fazer de novo bonitinho se você comprar um box inteiro. Isso é esquema, tá? Isso é golpe que as editoras fazem pra você cair e você comprar outro box de uma série que você já tem, porque você tem toque com livros que não combinam nas suas estantes. Esse é o momento que eu entro em desespero e começo a fuçar todas as pastas que eu tenho guardada em todos os lugares, porque eu não sei se a minha certidão de nascimento tá em Minas Gerais ou em São Paulo. Minha certidão estava aqui e eu fui tirar do Xerox, fui escanear ela. Porque com as fotos do meu celular, sabe, com aqueles aplicativos de escanear, não tava dando pra ver absolutamente nada. Porque tá com a letrinha bem ficando acinzentada, sabe? Andei por 15 minutos e gastei R$ 1 pra tirar um Xerox, não é Xerox, pra escanear o documento. Ai, nossa, mas que quarto bagunçado, eu sei. Tópico sensível, quarto bagunçado, câmera torta. E esse vídeo, ele vai ser um vídeo exclusivamente reclamando. Eu peguei o meu certificado, né, da SEMAT, da Semana da Matemática, que eu apresentei esse certificado por 8 meses, cobrei 1 milhão de vezes por e-mail, por mensagem pra todo mundo, até eles me mandarem o certificado. E eu fui ler o certificado. Eu estou brilhando por causa do hidratante, eu vou brilhar mais ainda por causa do protetor. E vocês acreditam que o certificado ele tá incompleto? Eu preciso de um documento falando que eu tenho um trabalho publicado nos anais da SEMAT. E eles me deram um documento falando ela veio. Eu vou na sala do coordenador e depois dos professores que organizaram. E se eles estiverem dando aula, eu vou aparecer na aula deles. Eu vou falar, olha, licença professor, mas eu acho que você não tá dando aula há 6 meses, né? Porque eu tô te mandando e-mail há 6 meses, eu precisava do certificado certo. Ai, mas nossa, mas conta tão pouco. Conta pouco pra você que tem uma carreira de 62 anos na da matemática. Pra mim, que tem uma graduação e 2 trabalhos apresentados, ele conta um dos meus 2 trabalhos apresentados. Enfim, hoje é dia de ficar com o Instituto da Matemática, com o Instituto da Física. Não chegou a hora ainda de ficar puta com o da Engenharia, mas vai chegar. Eu sei que vai chegar. Passando pro protetor pra eu ir pra UF de novo e pedir ajuda do meu orientador, porque tem um que eles ainda não lançaram no sistema que eu integralizei as horas de atividade extracurricular, então aparece lá que faltam 170 horas de atividade extracurricular, só que não faltam porque eu já mandei minha planilha com todas as atividades e o certificado das atividades e eu fiz. Desde que eu apresentei o meu TCC, a biblioteca da UFO está em greve, então assim, vocês não vão ver cara do meu TCC tão cedo, mas assim que tiver como,
Eu vou publicar. E agora eu vou cobrar professores com 15 pós-doutorados em matemática, o cargo de professor universitário que eles exercem a ganhar 30 mil por mês e não escrever um certificado de 3 linhas. Tarde, eu tomava muito café e eu tô tentando diminuir o café que eu tomo de tarde. Por quê? Eu me preocupo com a minha saúde e eu quero dormir bem? Não, porque o café tá muito caro. E eu tenho o costume de comprar o café gourmet, ou pelo menos o tradicional, que não seja extra forte. E agora tá caro, eu tenho que diminuir o consumo se eu quiser continuar tomando de manhã. Esse meu pré-treino é uma refeição bem grande, porque eu não gosto de jantar muito. Queijo, cottage com pão integral e iogurte natural, porque eu não gosto muito do iogurte com sabor, só um de mel, mas só um específico, com uva, aveia e castanhas. Tem um mix de castanhas que eu comprei sem querer porque eu vi o preço errado e aí foi a conta mais cara de mercado que eu já paguei na minha vida, porque eu peguei muita castanha. E eu achei que tava barato, mas não tava barato, eu só tinha visto o preço errado. Eu consegui o meu certificado. Eu enchi o saco de todo mundo daquele instituto. Eu pedi informação pra todo mundo que eu vi na minha frente. Eu entrei no DA, não sei se era DA, se era Atlética, e eu pedi ajuda pros alunos que estavam lá. Aí eu entrei na secretaria e o pessoal tá de greve, teoricamente, mas tinha um cara trabalhando lá. E aí eu pedi pra ele mandar um e-mail pro professor que tava me devendo um certificado, porque eu não sabia se o professor ia me responder. E aí o cara da secretaria mandou o e-mail pro professor e o professor me respondeu com o certificado que eu precisava. Eu não sei se eu já expliquei isso, mas eu não expliquei, eu vou explicar de novo. Eu tenho um certificado de que eu participei de um evento científico da matemática, mas eu precisava do certificado falando que eu apresentei nesse evento científico. Que eu apresentei não, que eu publiquei um trabalho. Porque você publicar um trabalho em um evento regional, assim que seja, vale muito, muito mais do que você só participar, sabe? Só participar é só você ir lá e escutar o que estão falando. Você publicar um trabalho, ele tem que ser aprovado por um comitê científico, sabe? Eu precisava muito desse certificado, porque, gente, a minha graduação, ela foi uma coisa, assim, complicada. Eu não participei de tantas coisas quanto eu deveria para eu ter uma boa formação para entrar numa pós, porque eu fiz pesquisa em áreas que não tinha especialização na UFO, então não tinha como eu entrar numa linha de pesquisa que me levasse para congressos, me levasse para eventos. Era só eu e eu, sabe? Então eu fiquei 2 anos trabalhando e estudando para eu conseguir apresentar só em um evento regional, porque como não era uma linha de pesquisa de um instituto que é bom nisso, a gente também não foi para nenhum congresso, sabe? Era eu e eu pedindo coisa pro meu orientador. Também não vai muito em evento, sabe? Não ia muito em evento. Então acabou que eu não apresentei muitas coisas. Eu gostaria de ter apresentado muito mais. Esse certificado, ele era importante pra mim. Ai, nossa, parece que eu tô falando de uma coisa terrível, né? Segui meu certificado, falei com o meu orientador. Ele me deixou um pouco mais calma com relação ao mestrado, porque eu tava meio em pânico, assim. Pânico de antes de qualquer processo seletivo que você passa na sua vida. E, assim, é um processo importante, porque eu abri mão de algumas coisas pra isso poder dar certo. Então, se esse não der certo, vai ter um peso muito grande pra mim. Mas eu acho que vai dar, tipo, pelo que ele falou, tá tudo certo. E aí ele me falou pra não surtar por enquanto, porque eu ainda nem entrei no mestrado. Sim, você tá surtando agora, imagina no mestrado. Eu falei, é verdade, é verdade. E aí eu decidi que eu vou enviar minha inscrição na segunda-feira, porque até sexta-feira é o prazo pra coordenação lançar no sistema as minhas notas de atividade extracurricular. Mas é isso, gente, eu vou comer meu lanchinho e eu vou treinar. E depois eu vou desfazer essa mala. Mas eu tenho que desfazer a mala porque eu tenho que ser uma adulta funcional. Eu não posso deixar as coisas bagunçadas esperando elas se arrumarem sozinha. Porque não vai acontecer. Eu vou uma preguiça absurda de fazer trança toda vez que eu vou pra academia. Então eu tô fazendo só um rabo de cavalo. Estou achando que hoje eu vou fazer uma trança, não sei. Hoje o treino é mais fácil. E hoje eu tô com mais energia. Eu acho que eu vou fazer mais tempo de esteira. Eu baixei A Guerra da Papoula pra ler enquanto eu faço cardio. Porque eu escuto falar desse livro faz muito, muito, muito tempo. E eu tô com vontade de ler eles muito, muito, muito tempo. Não aparece mais a capa, porque não aparece a capa. Agora sim. Estou lendo esse aqui durante o cardio. Eu já li um total de 1%. Então hoje eu vou ler mais, porque eu vou ficar 2 horas no cardio, então vai dar pra ler mais. Eu vou realmente fazer uma trança, porque tem algo me incomodando muito nesse penteado.
faço trança, eu percebo o quanto meu cabelo é fino, porque isso aqui é uma trança com todo o meu cabelo. E a ponta mais ainda. E quando ele tá solto e meio Hermione, parece que eu tenho muito cabelo. Mas isso aqui é todo o meu cabelo. Meus 5 centavos de cabelo. 2 fios de cabelo a mais que o Cebolinha. Mais uma vez eu esqueci de gravar o final pro vlog, mas eu darei mais notícias sobre o futuro da minha carreira que eu vou fazer agora que eu me formei. Então, se você quiser saber quais vão ser os próximos passos, se inscreve aqui, me segue no Insta também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.